participar. O pãozinho ficou descansado esses dias, o leite, o café da manhã, mas valeu a pena. Amém. Algumas de vocês descansaram o arroz, a carne, não é? Valeu a pena. Foi bom, não foi? Amém. Aí, minhas amadas, nós queremos dizer que Jesus, ele é o exemplo número 1 de intercessão. Jesus é o exemplo número 1. No capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus faz uma oração em todo o capítulo 17. Já é chamada a oração sacerdotal de Jesus. E ali ele intercede pelos seus apóstolos. E há um momento que ele diz assim: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da sua palavra. Aí Jesus naquela oração intercedeu por mim, intercedeu por você, intercedeu por todos aqueles que viriam a crer nele, por meio da sua palavra. E nós sabemos que se somos um seguidor de Jesus, nós somos beneficiados pela oração de Jesus. Não é cada dia não, cada momento. Porque Jesus naquela oração ele diz: Senhor, guarda-os do mal. Enquanto eu estava com eles eu guardei, e nenhum perdeu, exceto o filho da perdição. Então Jesus, ele intercedeu por nós, para que Deus nos guardasse do mal. Estamos protegidos deste mal, cada momento, pelas orações intercessora do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos, meus irmãos e minhas irmãs, melhor dizendo, que a intercessão de Jesus foi além de palavras. Jesus, ele intercedeu com a sua própria vida por nós. Ele se entregou em nosso lugar e por nós um dia. 2000 anos atrás, faz muito tempo não. A gente que tem 50 anos, pensa 40 vezes atrás, chega lá. Deus, na sua graça, enviou seu Filho. O seu Filho veio a este mundo e tomou o nosso lugar naquela cruz do Calvário, como intercessor por nós. E o profeta Isaías diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi moído, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Foi por seu intermédio. E aí, minhas irmãs, nós vimos que a sua intercessão foi além da vida terrena. Jesus tornou-se o caminho para o céu. Ele tornou-se a porta para o céu. Glória seja dada a Deus. Amém. Talvez você está achando a vida tão difícil, porque eu concordo que a vida não é muito facinho não, ainda mais para as mulheres. A vida é pesada, a vida é difícil. Esses dias eu estava no consultório odontológico e chegou um amigo meu antigo, muito antigo não, eu brinco que eu não sou muito antigo. Chegou um amigo meu e ele estava dizendo que o problema da previdência é culpa das mulheres, porque as mulheres não quiseram ter filho, mas agora os inativos são mais do que os ativos. Aqueles que não trabalham, aqueles que são aposentados, eles são mantidos pelos que trabalham. E ele disse assim: daqui a uns anos nós vamos ter menos trabalhador do que pessoas desocupadas, pessoas aposentadas. Culpa das mulheres que não quiseram ter filho. Ele disse assim: eu disse, você desconfia, rapaz, você quer culpar as mulheres pelo problema da Previdência? O problema da Previdência é um problema político. Falei, existe político ali
e pessoas ligadas a eles que ganham 120 mil por mês, 180 mil por mês. Falei, um político ele se candidata 2 vezes para o pleito, para deputado e para senador, e ele nunca mais deixa de ganhar seu dinheiro. O presidente nunca mais deixa de ganhar o salário de presidente. Falei, o problema está neles. Você quer culpar as coitadinhas das mulheres? E havia 2 meninas, ele falou, você está falando isso porque elas estão aí te ouvindo. E eu sempre fui um defensor das mulheres, graças a Deus, porque eu tenho 2 filhas e tenho uma esposa. E eu vejo as lutas, os problemas, as dificuldades que elas enfrentam. Eu tive uma mãe que lutou tanto para criar 13 filhos. E aí, minhas irmãs, eu sei que a vida é mesmo difícil, mas a vida não acaba aqui, graças a Deus. Amém. A vida continua. Jesus veio para preparar o céu para nós, para ser o caminho para o céu, para ser a porta para o céu. Todo aquele que tem recebido Jesus, que tem crido em Jesus, que está seguindo a Jesus, não vai errar. Terá o céu, um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar de bênçãos, graças a Deus. Amém. Mas vocês são motivados, nós somos motivados a não pararmos de interceder. Feliz é a família que tem alguém que intercede por ela. E você não poderia dar algo mais valoroso, mais importante para a sua família do que a de interceder por ela. Muitos pais preocupam tanto com seus filhos, muitas mães preocupam tanto com seus filhos, muitas pessoas preocupam tanto umas com as outras, mas não têm a capacidade de buscar a Deus por elas. Porque a palavra intercessão significa mediar, significa colocar-se no lugar de alguém e suplicar o favor de Deus. Quando você está intercedendo por alguém, você está se colocando em lugar deste alguém, pedindo graça de Deus, poder de Deus, bênçãos de Deus para esse alguém. Amados, eu quero dizer para vocês que Deus é a pessoa mais interessada em atender o nosso clamor a favor de outra pessoa. Paulo disse assim: exorto-vos que use a prática da súplica, da oração e da intercessão a favor de todos os homens. Deus, ele tem prazer em atender o nosso clamor, especialmente quando se trata da intercessão pelos da família, porque Deus, ele é o criador da família. Lá no livro de Gênesis, quando ele criou o homem, ele viu que não era bom, aí ele criou a mulher. E ele uniu esse casal e disse: sede fecundo, dando oportunidade para o nascimento de filhos. E Deus não criou a família para ser esse problema que a gente vê aí. Deus criou a família para ser uma sociedade abençoada. Aí quando nós clamamos a Deus pela nossa família, Deus quer atender, Deus quer operar, Deus vai nos atender, Deus vai cuidar da nossa família. Minhas amadas, no Salmo 128 a Bíblia declara: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E daí ele fala assim: sua esposa no interior de sua casa, seus filhos como rebento da oliveira, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Se eu estivesse falando para homens, eu iria parar muito tempo aqui, não é? Mostrando para eles a importância, o valor de um homem que teme ao Senhor e guarda os mandamentos do Senhor. E aí, eu quero dizer para as irmãs que o ministério da intercessão não é fácil. Ou é? Não. Não é fácil. O pecado nos fez muito egoístas. A gente sempre ora pela gente. A gente sempre busca a Deus, a graça de Deus pela gente. A gente esquece de orar pelos outros. A gente esquece. Aí, interceder não é fácil.
Fácil é ignorar o problema da família. Ignorar o problema da filha, o problema do filho, o problema do esposo, o problema do pai, o problema da mãe, o problema da sogra. Fácil ignorar. Interceder é difícil. Fácil é dizer não tem mais jeito e não tem solução. Fácil é dizer eu não quero me envolver, eu não quero tomar partido e ficar indiferente. Isso é fácil. Aí, minhas irmãs, é preciso que nós aprendamos com aquele homem do capítulo 17, verso 14, que tinha um filho endemoniado. O demônio pegava aquele filho e o lançava no fogo, às vezes na água, aquele menino quase morria. O pai levou aquele menino para os discípulos, para os apóstolos de Jesus. Eles não puderam expulsar o demônio. O menino continuou endemoniado. Mas o que ele fez? Ele não desistiu. Ele levou para Jesus. O Senhor, aqui está meu filho, ele é lunático. E muitas vezes ele cai na água, outra vez cai no fogo. E tem misericórdia desse meu filho. Aí Jesus expeliu o demônio daquela criança, daquele rapazinho. E aí em casa os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expelir esse demônio? E aí Jesus falou: essa casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Aquele homem, se ele tivesse levado a criança, o rapazinho, para os apóstolos e desistido e não tivesse continuado intercedendo e buscando a pessoa certa, aquela criança teria morrido um dia, afogado ou queimado. Às vezes nós fazemos isso, a gente clama, mas para de clamar. A gente busca, mas para de buscar. E precisamos aprender com aquela mulher de Canané, a mulher de Canaã. A filha dela também era endemoniada, no capítulo 15, verso 21, a partir do verso 21. A filha dela também era endemoniada. E ela, Jesus ia passando, e ela começou a clamar: Senhor, tenha compaixão de quem? Ela não dizia da filha, não. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus continuou a sua caminhada e não deu resposta. E ela continuou: Jesus, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Os discípulos disseram: Senhor, ela vem clamando atrás de você, despede. E Jesus aí disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas. E ela poderia ter desanimado, mas não, ela chegou e prostrou diante de Jesus e adorou Jesus. Glória a Deus. Adorou Jesus, ela não desanimou com aquela expressão. Com o silêncio de Jesus, ela não desanimou. Quando Jesus falou: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, essa não é israelita. Ela ainda não desanimou, adorou o Senhor Jesus. E Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mais uma vez ela poderia ter desanimado, considerada como uma cadelinha, né? Mas ela ainda não desanimou. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem a migalha que cai da mesa. E aí o Senhor Jesus disse o que para ela? Grande é a sua fé. Vai, mulher, tua fé te salvou sua filha agora está boa. E a filha foi liberta. Liberta por quê? Porque o nosso Senhor Jesus pôs à prova aquela mulher e ela passou na prova. Ela foi uma intercessora fiel pela sua filha, se colocando em lugar da filha. Minhas irmãs, é necessário que nós aprendamos o seguinte: quando nós estamos clamando a Deus, quando nós estamos intercedendo por alguém diante de Deus, nós estamos intercedendo diante daquele que pode curar. Pode curar a falta de diálogo que existe no nosso lar. A maioria dos problemas de nossas casas é a falta de conversar. E os homens não sabem disso. Os homens não conversam, não é assim? Amém. Conversa. A maioria dos problemas do nosso lar é
a mágoa que está predominando, endurecendo o coração, mas Deus pode curar esse coração magoado. A maioria dos problemas do nosso lar é gerado pelo ciúme, gerado pela inveja, mas Deus pode curar. Deus pode te curar, Deus pode curar o seu lar. Amém. O apóstolo Paulo diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos clamar de verdade, vamos clamar mais. O jejum, a abstinência de alimento pode ter encerrado, mas a nossa busca a Deus, o nosso clamor a Deus, esse não há de ser encerrado hoje. Amém. Mas nós viemos aqui em nome de Jesus para trazer às irmãs um ânimo maior, uma força maior, para continuar sendo mulheres intercessoras. E a vitória Deus há de prover, Deus há de preparar para cada uma que está aqui, para cada lar que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.